Oh, não é preciso, mas vá. Paz e graça, amados irmãos, mais uma vez. Hoje tive um sonho em que, como na idade anterior à nossa, a Idade Média, como se fosse chamado para depor, digamos assim, como para julgar, como se fosse para ser julgado, como como se fui chamado por um pastor que foi meu professor na escola dominical, é um grande servo de Deus hoje em dia, filho de um grande servo de Deus também, que fui chamado para depor, como se o meu trabalho fosse, entre aspas, ofensioso, como os cardeais, os papas, antigamente, na Idade Média, o faziam. Não quer dizer que fosse para ser queimado na estaca, não. Mas como o inimigo fazia também na Idade Média e nos consideraria alguns de nós aqueles que pregavam a verdade que eram hereges ou que teriam que ser expulsos, no meu sonho assim foi. Esse dito pastor que eu estou a falar é um grande pastor, um grande líder, um grande professor de escola dominical, chama-se Isaac Reis. E para já, se ele vir, um grande abraço para ele. E ele era quem estava a julgar. E ele estava a dizer que muitas palavras que eu dizia, ou muitos assuntos que eu dizia, era como se eu estivesse a condenar o povo de Deus. E como se eu não estivesse a amar o povo de Deus. E isso mexeu comigo, porque eu amo a igreja. Eu gosto da igreja. Eu amo a Deus. E tudo o que seja Deus, eu amo e tento defender com tudo o que há em mim. Tudo o que vem de Deus eu tento defender com tudo o que há em mim. Especialmente a igreja, porque é o templo do seu espírito. E sei que se quem destruir ou tentar destruir o seu templo vai ser destruído, como eu já tenho falado, pelo próprio Deus. E então, nesse dito julgamento, ele disse para que eu mostrasse de maneira, ele mostrou-me até alguns textos, algumas passagens em que eu escrevi e que eu pudesse mostrar a ele e às pessoas que lá estavam, que davam aulas de seminário, que eu pudesse mostrar que eu amava mesmo a igreja e que amava mesmo a Deus. E eu, em pequenino, ia à igreja com esta senhora que aqui está, que não me deixe mentir, às 8 e tal da manhã, e outro senhor que Deus me deu como pai e mãe, que o senhor já o levou, mas esta grande guerreira que converteu muitos também, e que também o senhor, eu ia também, e que o senhor sabe que eu às 8 e tal da manhã já estava a acordar, como eu já vos tinha dito, a acordar para ir à igreja em pequenino. Uma hora antes, não era? Uma hora antes de irmos para a igreja eu já o estava a acordar. E havia um corinho que eu ouvia, ou um hino, que nunca me saiu da cabeça. Eu decorei até hoje. Há vários, mas este foi o que me acentuou muito no coração. Perdão. E quando ele me pediu uma maneira, peço desculpa, quando disser que pode, quando eu fizer assim, pode ir. Quando eu coisa. E há um hino, um louvor, digamos assim, que me marcou bastante. E que quando ele me pediu a maneira que eu posso dizer quando ele me pediu uma prova, eu peço desculpa, quando disse isto, eu disse para a minha mãe ir, porque a minha mãe tem outras coisas a fazer, e quando eu disse que quando ele me pediu uma prova que eu pudesse dar, eu lembrei-me de um hino que o senhor naquela altura me ia pôr na boca. Não quer dizer que eu fosse julgado, é claro, nem eu nem qualquer um de nós, porque essa altura passou. Não quer dizer que o inimigo volte a fazer essas coisas, mas o Senhor pôs um hino na minha boca, que o hino chama-se Porque Ele Vive. E esse hino marca-me muito, mas o que eu quero dizer com isto é, porque Ele vive, nós podemos desfrutar do que Ele fez, das obras da sua casa, das suas mãos e da sua casa. Porque Ele vive, nós podemos dizer, chega-te mais para aqui que ninguém te vê, mas porque Ele vive, não é que, ela para mim é linda, para muita gente pode não ser, pode ser já uma senhora usada, como se costuma dizer. Velha, não se diz porque deu os trapos, né? Velha é isto, mas usada, pronto.
fora de prazo. Não é que sejas, mas pronto. Mas uma senhora já cansada da vida, mas não é. Para mim é uma senhora linda. E é assim, porque ele vive, eu posso dizer a quem mais amo, a dizer-lhe assim, mãe, porque ele vive, eu posso dizer, eu amo-te. Porque ele vive, tu estás aqui. Porque ele vive, eu estou aqui. Porque ele vive, eu posso honrar a minha mãe. Porque ele vive, posso dizer ao meu irmão, mano, ele vive, eu amo-te. Porque ele vive, eu posso dizer assim, meu irmão, a paz do Senhor. Porque ele vive, nós podemos desfrutar de tudo o que ele fez. Porque ele vive, nós podemos viver e viver com abundância. Pode ir. E fecha a porta, se faz favor. Peço desculpa, amados. Porque ele vive, nós podemos ter provas, nós podemos ter, seja o que for, mas porque ele vive, nós podemos ser caluniados, podemos ser maltratados, podemos ser tudo como Jesus ensinou, nos disse que íamos ser, mas isso não importa, porque o maior galardão está lá. Peço desculpa, mãe. Peço desculpa. Porque ele vive, nós podemos descansar nele. Porque ele vive, podemos ter saúde e saúde com fartura. Porque ele vive, podemos ter o nosso pão de cada dia. Porque ele vive, podemos ter família. Podemos ter tudo. E o corinho que é, no Brasil a letra é diferente, mas cá em Portugal é pequenino, mas é um hino lindíssimo. O hino, peço desculpa, que agora está-me aqui a dar a segura, mas o hino que é, diz assim, porque ele vive, posso confiar, porque ele vive, não temerei, porque ele vive, posso com... Não, peço desculpa, agora enganei-me. Eu vou começar de novo, peço desculpa que enganei-me. Porque ele vive, posso confiar, porque ele vive, não temerei, em suas mãos está o meu futuro, e porque ele vive, e com ele eu viverei. Oh amado, no sonho, antes de eu cantar, ele pedia-me, se amas a Deus, mostra que amas a Deus, tal e qual como um julgamento da época medieval. Eles pediam para que eu mostrasse. E assim que me pediram, eu fiquei um tempo em silêncio. E o tal pastor Isaac Reis pediu-me, canta, ou mostra. E eu cantei este hino. O Senhor pôs um cântico novo na minha boca. E foi esse cântico. Amado, eu não sei se estás com alguém ao pé de ti a assistir a este vídeo. Ou se estás a assistir ou não. Mas se estiveres a assistir, e se estiveres com alguém acompanhado, seja crente ou não seja, diz a essa pessoa, se for um familiar, um amigo, seja o que for, diz a essa pessoa, olha, porque ele vive, eu amo-te. Porque ele vive, posso dizer que tu és um grande amigo. Porque ele vive, eu posso dizer que tu és importante para mim e para ele. Porque ele vive, ele quer te amar. Se não é crente, porque ele vive, ele quer mudar a tua vida. Porque ele vive, ele tem poder e fez todas estas coisas que tu vês. Porque ele vive, ele quer transformar-te como transformou a mim. E em suas mãos está o nosso futuro. Porque ele vive, ele quer te dar vida com abundância. Agora, se a pessoa que está contigo é crente, diz-lhe, olha, porque ele vive, nós estamos aqui. Porque ele vive, eu posso dizer a paz do Senhor. Porque ele vive,
eu amo-te. E se não estás ao pé de ninguém, telefona a essa pessoa que tu tanto amas e diz: olha, porque ele vive, porque Deus vive, eu posso te amar. Porque Deus vive, não devemos temer mal algum. Porque Deus vive, temos saúde. Porque Deus vive, eu também posso dizer: a paz do Senhor, meu irmão ou minha irmã. Liga para o teu pastor: pastor, amo muito. Sabe porquê? Porque Deus vive. E porque Deus vive, eu agradeço você ser o meu pastor. Assim sucessivamente. A quem tu quiseres, liga. Não quer dizer, olha, podes até ser em pessoas que tu amas. Mete no Facebook. É para todos que tu gostes. Faz isso. E vou cantar mais uma vez. E faz isso. Porque este louvor é digno de ser cantado. É digno de nós o cantarmos e um cântico novo na nossa boca. Isto, quando o diabo te vier afrontar, ele pode vir afrontar, ele pode apontar os teus pecados contra ti, ele pode fazer tudo o que quiser contra ti. Perdão. Mas quando o diabo te vier afrontar, apontar contra ti, tu fazes assim, tal e qual. Olha, diabo, eu faço isto, ou fiz isto, fiz aquilo. Eu sei que sou culpado. Deus sabe que eu também sou culpado. Mas dito isto, porque Ele vive, posso confiar. Porque Ele vive, não temerei. Porque Ele vive, não, peço desculpa, em suas mãos está o meu futuro, porque Ele vive, com Ele eu viverei. Oh glória, amado, estou a sentir um fogo. Eu digo-te, diz-me, meu inimigo: olha, diabo, porque Ele vive, eu posso confiar nele. Porque Ele vive, não te temerei. Porque Ele vive, tu não metes medo nenhum. Em suas mãos está o meu futuro. Porque Ele vive, eu viverei com Ele. Diz-lhe isso, sem medo ao diabo. E vais ver o diabo, vai sentir-se com medo e vai fugir. Mas diz-lhe isso com fé, diz-lhe isso com todo o vigor e vais ver. E se não souberes o hino de cor, ou não o tens decorado, vem aqui ao vídeo e se quiseres eu vou escrever a letra e vou passar-te. Queria deixar uma palavra, amados, que é esta. Em Lucas 6, a partir do 21. Bem-aventurados vós os que tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurados vós que agora choreis, porque haveis de rir. Bem-aventurados sereis quando os homens vos aborrecerem, quando vos separarem e vos injuriarem, e rejeitarem o vosso nome como mau, por causa do Filho do Homem. Folgai nesse dia, exultai, porque eis que é grande o vosso galardão no céu, pois assim faziam os seus pais aos profetas. Mas ai dos ricos, porque já tendes a vossa riqueza, a vossa consolação. Ai de vós, os que estáis fartos, porque tereis fome. Ai de vós, os que agora rides, porque vos lamentareis e chorareis. Ai de vós, quando todos os homens de vós disserem bem, porque assim fizeram seus pais aos falsos profetas. Mas a vós que ouvis, digo, amai a vossos inimigos, fazei aos que vos aborrecem, fazei o bem,
fazer bem, peço desculpa, aos que vos aborrecem. Bendizei os que vos maldizem, e orai pelos que vos caluniam. Ao que te ferir numa face, oferece-lhe também a outra. E o que te houver traído, tirado a capa, nem a túnica lhe recuses, e dá a qualquer que te pedir. E ao que tomar o teu e ao que tomar o que é teu, não lhe tornes a pedir. E como vós quereis que os homens vos façam, da mesma maneira lhes fazeis vós também. E se amardes aos que vos amam, que recompensa tereis? Também os pecadores amam aos que os amam. E se fizerdes bem aos que vos fazem bem, não que recompensa tereis? Também os pecadores fazem o mesmo. Amados, e por aí em diante. Por isso vê o galardão que podes vir a ter. E lembra-te, porque Ele vive, nós podemos fazer todas estas coisas que aqui estão. Porque Ele vive, também existe este livro, este manual que é nosso. Este manual que nós podemos entender. Este manual podemos entendê-lo, vivê-lo e compartilhá-lo. Porque Ele vive, nós podemos ter uma vida santa. Basta nós querermos. Lembra-te disto. Porque Ele vive, nós também podemos viver com Ele. Porque Ele vive dentro de nós, Ele pode brilhar em nós. Basta nós querermos. E podemos seguir os seus exemplos. Que Deus te abençoe, hoje e sempre.